Estamos de volta com Mulher Demais nesta quinta-feira. Para você que está chegando agora, raiou, uma boa quinta para nós. E hoje o assunto no Papo de Quinta é o bullying. Infelizmente, uma realidade que ainda é muito comum, especialmente na infância, adolescência, e que pode levar aí consequências para toda a vida, né? A gente está recebendo vários relatos aqui, viu, Isa? Para a gente ver o quanto é comum mesmo, né? O quanto acontece. Uma telespectadora disse que as duas sobrinhas dela passaram por bullying na escola e a professora ficou a favor do agressor. Isso pode acontecer mesmo? É muito comum também? Às vezes acontece. Infelizmente, não deveria acontecer, Bruna. Mas eu já recebi um relato na minha clínica, eu atendo crianças. E aí, essa criança chegou para mim com a demanda de depressão e ideação suicida, que é uma das consequências muito relevantes em relação ao bullying. E ao longo da psicoterapia, a gente foi trabalhando a questão da autoconfiança, a autoestima, que fica muito afetada. Mas houve um momento que a criança retornou ao consultório muito fragilizada. Ele estava quase recebendo alta. E o que é que aconteceu? Ele estava sofrendo bullying por parte do professor também. Nossa, gente. Na época era o professor de matemática que estava fazendo esse tipo de comentários diante da turma. Então eram intimidações. O aluno ele não podia falar em sala de aula, que ele já era repreendido. Então era um comportamento muito omisso, tanto do professor quanto da escola. A gente teve que fazer uma visita escolar, teve que intervir, fazer uma intervenção mais dura, mas infelizmente aconteceu isso, foi um caso clínico meu e acontece algumas vezes. E o papel da escola é justamente o oposto, Isso, né? Com certeza. O papel da escola é fazer campanhas, é prevenir, é lutar contra isso, né? Conscientizar os alunos, os pais, porque às vezes, Bruna, é muito difícil lidar com os pais dos agressores. Sim. Eles às vezes não conseguem entender que o filho ele está praticando aquele ato. Entendi. Tem muitos filmes que eu assistia na adolescência que tinha, né, aquelas meninas que eram as mais populares, que praticavam bullying com todo mundo, que existe também o bullying material. É quando você esconde as coisas do seu colega, é quando você rouba, é quando você destrói. Então, aqueles filmes que a gente assistia na adolescência tinha muito isso. E, às vezes, é aquela criança que não mostra evidências, que em casa, às vezes, mostra para os pais, mas os pais não têm aquela atenção tão voltada para aquele adolescente. É aquela criança que sempre é o valentão, sempre é o que mais aparece, é o popular da escola, mas ele está ali, sabe? Praticando aquele bullying, humilhando, diminuindo. Infelizmente já aconteceu um caso assim, eu pude atender. Que bom que o aluno conseguiu melhorar, já está em outra escola. Ele está bem, graças a Deus. Mas ele teve ideações suicidas, até chegou a tentar o suicídio. E que bom que ele não conseguiu e hoje ele está bem, está seguindo a vida. Que bom. E é também um relato importante, né? Aliás, um alerta importante para quem está escutando esse nosso bate-papo aqui. Os pais precisam estar atentos a esse contexto, né? Porque talvez se esses pais não tivessem atentos, não tivessem chegado até você, por exemplo, como profissional, como psicóloga, para auxiliar essa criança de alguma forma, né? Então perceberam a situação, encaminharam para um especialista. Isso é fundamental, né, Isabela? A importância do papel dos pais. Os pais, eles estão ali para estimular a autoestima, para trabalhar a autoconfiança da criança, mas eles também estão ali para acolher a dor do seu filho. Muitas vezes a gente está nessa correria, a gente está dando atenção a outras coisas, infelizmente, esquecendo da família. E às vezes a criança está ali pedindo socorro. E a gente pode até ver os sintomas. Às vezes é uma dor no estômago constante, é uma insônia, é uma ânsia de vômito, baixo rendimento escolar, aquela evasão escolar. Mãe, hoje eu não quero ir para a escola. Às vezes é bom até analisar, investigar o porquê disso. Será que ele está sofrendo bullying na escola? Será que está acontecendo alguma coisa? Muitas crianças e adolescentes acabam demonstrando esses traços, Bruna. Olha aí. E os pais precisam estar atentos a isso. Formas de identificar, né? Os pais realmente têm papel fundamental. Você falou sobre alguns tipos, vamos soltar aí mais uma telinha? A gente está falando aqui sobre os tipos, né? Porque são vários tipos de bullying. Social. Você falou aí sobre o bullying psicológico, tem também o bullying social. Explica aí pra gente. Isso. O bullying social, Bruno, é aquele bullying que tende a escantear aquele aluno, a escantear aquele adolescente. Vamos fazer um trabalho em grupo. Aquele aluno sempre é excluído. Sim. Vamos fazer um grupo no WhatsApp. Aquele aluno também é excluído. Então, ele vai
procurando o problema nele mesmo, porque ele não entende o que está acontecendo. Sim. Se for uma criança muito nova, ela vai começar a demonstrar esses traços, esses sintomas que eu falei para você. Se for um adolescente, o que pode acontecer? Eu já atendi adolescentes assim, que sofreram bullying, que tiveram que trocar de escola, que tiveram que ir para outros lugares, que não conseguiam mais permanecer naquela escola, porque se sentiam excluídos socialmente. Então, qualquer tipo de agressão que tende a excluir, a diminuir aquele aluno, aquela pessoa, aquele adolescente, é considerado como bullying social. Grupos de WhatsApp, por exemplo, todo mundo lá está conversando, quando aquela pessoa fala, quando aquele adolescente fala, todo mundo silencia. Nossa, é difícil. Faz uma pergunta, aquela pessoa não responde, aquelas pessoas não respondem. Então é muito difícil para aquela pessoa que está recebendo a agressão, porque ela tende a procurar a culpa nela. Sim. Se culpabiliza, né? A autoculpabilização é muito difícil. E a gente trabalha muito isso na terapia também, a autoculpabilização, que é um dos traços que a pessoa que sofre bullying acaba sofrendo como consequência. Entendi. Mais uma telinha aí com mais tipos, né? Mais um tipo de bullying, para a gente entender ainda melhor esse assunto. Solta aí pra gente, por favor. A gente viu aí o bullying psicológico, o social e o físico também. É quando parte já para agressão física mesmo? Agressão, isso mesmo. E 3% das pessoas já passam por isso. Infelizmente, é uma agressão mais radical, né? Aqueles empurrões, beliscões, puxões de cabelo. E a gente acha às vezes que isso não acontece, mas acontece e acontece muito, demais. Infelizmente. Então é qualquer tipo de agressão física que tende a lhe agredir, a lhe diminuir. Tanto é considerado a questão da verbalização, né? Sempre existe a verbalização antes da agressão física. Está em conjunto ali, sabe, Bruna? Você agride verbalmente, depois você ataca. Então, esse é o tipo de agressão física que é considerado como bullying físico. Entendi. Mais um tipo aí na tela para a gente entender? Vamos ver aí, ó, agressão verbal, como você já adiantou. Então, normalmente vem aí praticamente tudo em conjunto, né? Sim. O psicológico, vem a verbal. Tem um traço importante na verbal, Bruna, que é a questão que às vezes atinge até a sua moral. Sim. Quando são espalhadas coisas sobre seu caráter, como, por exemplo, fazem chantagem com você, Sim. né? Então, tem essa questão peculiar também. Entendi. Olha, são vários relatos aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Pessoas que sofreram bullying por causa de estrabismo. O Antônio disse que sofreu bullying no colégio e quase fez besteira. Ele está dizendo aqui pra gente que são essas consequências, né, que podem trazer até algum certo tipo de violência e situações irreversíveis também, né, Isabela? Teve gente aqui, ó, que já ameaçou colegas na época da escola. Muita gente aqui sofrendo bullying porque era muito magra. A Nelly dizendo aqui que o pessoal chamava ela de Olivia Palito, de palito de fósforo. Diz que a infância foi muito cruel para ela. E a gente vê que quem sofre não esquece, né, Isabela? Então a gente consegue aqui perceber, são muitos relatos. Se vocês verem aqui, é impossível, né, ver aqui todos os relatos. Então, quem sofre não esquece e leva as consequências para toda a vida. É importante que a gente perceba o quanto é importante cuidar do nosso emocional. Às vezes, a gente acaba não dando atenção a isso. Sim. E nós precisamos se cuidar, nós precisamos de cuidado, nós precisamos de acolhimento. Qualquer pessoa que passa por uma situação assim, ela pode ter consequências irreversíveis às vezes, porque você vai abrangendo mais aquilo ao decorrer da sua vida e a situação vai se tornando gigantesca. Mas hoje a gente tem profissionais que podem estar te auxiliando. Sim. Procure ajuda. Tente ter auxílio de um profissional, de algum familiar, de uma pessoa de confiança. Às vezes, as pessoas que sofrem, Bruna, não conseguem falar que estão passando por aquilo. Sim. Até os filhos em casa. Porque elas se culpam. Simplesmente se culpam. Então, que a gente tenha essa consciência, essa conscientização. O papel dos pais é muito importante na questão de fazer as crianças serem mais assertivas. Quando acontecer coisas desse tipo, elas procurarem ajuda, elas se posicionarem, porque sempre vai acontecer ali, né, a característica do maior para o menor. Ele sempre vai procurar uma presa mais fácil, mais frágil, Sim. uma criança menor, um adolescente mais novo. Então, é importante que haja essa conscientização, essa orientação dos pais, esse auxílio, para que a criança ela tenha mais autoconfiança, ela tenha mais autoestima, até para o confrontamento. Sim. Não existe um bullying, Bruna,
sem os espectadores, como eu falei. Às vezes existe a omissão por medo de também sofrer o bullying, porque hoje a gente vê que o bullying está se tornando algo muito... É um problema de saúde pública, como eu falei no começo. E existem as pessoas que gostam de ver aquelas outras pessoas sofrendo. Verdade. Infelizmente. E isso é muito sério. Qual é o lar que eu estou proporcionando para os meus filhos? É muito importante a gente refletir sobre isso. Qual é o lar que eu estou proporcionando para os meus filhos serem tão agressivos às vezes, né? Tem ali os tipos de agressores que a gente conversou anteriormente, mas eu sou reflexo dos meus pais. Você, Bruna, você tem reflexo dos seus pais. Com certeza. A gente carrega valores, a gente carrega a nossa educação. Então, qual educação os pais estão dando aos filhos? Acho que a maior reflexão é essa que a gente tem que ter hoje aqui. Eu estou ensinando os meus filhos a serem empáticos, eu estou ensinando os meus filhos que a dor que o outro está sentindo, eu também posso sentir. Às vezes, as crianças não entendem sobre isso, porque os pais não estão ensinando. Então, que a gente possa ter realmente mais empatia, sabe, Bruna? O que eu mais vejo hoje em dia são os pais criando os filhos com reflexo do que eles vivenciaram. Sim. Teve um pai uma vez, Bruna, que disse assim, eu apanhei, mas eu tô aqui hoje. Eu não podia revidá-lo, né? Não tenho esse posicionamento, mas eu fiquei refletindo. Será que isso não fez você agir agressivamente com seus filhos? Sim. Será que isso não lhe trouxe consequências? Traz, Bruna. Com certeza. Então, não é porque eu fui criado de uma forma agressiva que eu vou reproduzir isso no meu filho. Isso não faz o menor sentido, Isso, eu né? posso ser diferente. Então, às vezes, até o âmbito familiar é agressivo, a criança acaba vendo os pais brigando, agressão física, ela vai reproduzir isso de alguma forma. Aquele ambiente está ali normalizado na violência. Então, que a gente possa pensar diferente, que nós possamos criar crianças empáticas, com amor, com atenção, com acolhimento. Com certeza. Até com esse sentimento mais positivo, né, Bruna? Também. Olha aí, várias reflexões e orientações também. Vou deixar aí o Instagram de Isabela, que ela tem um conteúdo muito bacana nas redes sociais também, até que ela volte pra cá. Obrigada. Quando a gente pensou nesse assunto pra cá, não podia ter sido outra pessoa. Então, muito obrigada, bom, Bruna, viu, Isa? Eu agradeço. Uma excelente quinta-feira pra você. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer Um beijo no coração. Obrigada. Tchau, tchau. E respeito às diferenças, né, gente? Acho que a gente fica muito nessa posição de juíza da vida alheia e acaba esquecendo, né, de respeitar as diferenças. É isso que faz a gente indivíduos únicos, não é mesmo? Pensar nisso. Chegue pra cá.